sobre suas opiniões. O que ele acha da famosa torcida única em um clássico de futebol? Já agradecendo a você e também agradecendo aos Sobis. Vamos lá. Boa tarde aos dois. Tudo bem, Luizinho? Pois é, Sobis, está aí. A pergunta já de bate-pronto do Luizinho para você. Você já é acostumado com alguns clássicos, vivenciou no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, aqui no futebol brasileiro e agora em Minas Gerais também. Tem essa polêmica toda em relação ao Clássico do Rio para você. Torcida única, torcida dividida. Como você observa essa situação? Boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer. Então, ocorreu um fato agora até super interessante que foi no Clássico que a gente teve aqui, que foi torcida mista, sim, metade. Foi algo sensacional. Nós comentávamos entre nós que pelo fato de eu ter começado em Grenal com torcida meio a meio, eu voltei a reviver aquela emoção. É super diferente. Eu acho que se tiver 20 mil pessoas, parece que tem 40, porque tem aquela disputa entre torcidas e eu, na minha opinião, acho que o meio a meio é a melhor forma de ter um clássico, claro, sabendo das limitações em termos de, sei lá, de polícia, de segurança, porque segurança acima de tudo. Pois é, e esse clássico que o Sobis citou, o Cruzeiro venceu de 1-0, não teve ocorrências fora de campo, grandes ocorrências de problemas entre as torcidas, realmente foi um sucesso esse clássico da Primeira Liga entre Cruzeiro e Atlético. Agora falando do seu momento, Sobis, começou o ano bem. Alguns dados colocam você como seu melhor começo de temporada. 6 gols em 6 jogos, um ótimo começo de temporada. Um quarteto que vem funcionando bem agora com a estreia do Thiago Neves. Você nessa função que a gente fala no futebol de hoje, falso 9, mas já fez essa função em outros times, né? É uma função que não é nova para mim. Claro, fazia muito tempo que eu não jogava ali. Mas acho que está dando frutos, está sendo bom. Eu vivo um momento muito bom, apesar de ser começo de ano e muita coisa a gente tem que melhorar. Está sendo ótimo, parceria, jogadores inteligentes, acho que o nosso grupo é muito bom. E dispensa comentários da minha parte quanto aos companheiros que eu tenho de campo. E está sendo bom, está sendo proveitoso e a expectativa é que melhore, porque a tendência é que todos os times do Brasil também melhorem. É onde você fica mais à vontade, de fato? Foi onde... É onde eu consigo usar melhor a minha função, né? Porque eu tenho meu estilo de jogo e ele encaixa melhor perto da área. Isso é uma coisa inevitável e que bom que a gente está podendo encaixar. Nem sempre a gente pode jogar como a gente quer, porque tem N fatores por causa de companheiros, forma de jogar, forma do adversário. E eu estou me sentindo muito bem e é onde está dando frutos e, claro, onde eu gosto de jogar. Luizinho, Cláudio Afonso, a bola com vocês aí no estúdio. Tá vivendo grande fase o Sobis, hein? É verdade, né? Eu vou passar a primeira pergunta ao Cláudio Afonso, já que eu já queimei a largada, né, Claudinho? É isso aí. Boa tarde aí, Luciano, pro Rafael Sobis, o cara que eu sou muito fã. Rafael Sobis é um jogador que a gente viu surgir nas seleções de base do Brasil, um jogador que, uma das suas características de jogo que eu mais aprecio, Rafael Sobis, é a tua qualidade no chute. Desde garoto, você sempre foi um bom chutador de média e longa distância. Eu, quando criança, quando eu me apaixonei pelo futebol, e eu tenho alguns anos a mais do que você, Sobis, os nossos times jogavam, a maioria dos times no mundo, jogavam com 3 atacantes. Passados alguns anos, os times passaram a atuar com 2 atacantes. Hoje a gente vê esses esquemas 4-2-3-1, 4-3-2-1, 4-1-4-1, sempre a figura com um atacante. Eu particularmente sou contra. Acho que tem 10 jogadores na linha, um atacante, eu acho que normalmente fica isolado, mas claro que a gente entende que se o time jogar em bloco, esse jogador não vai ficar sozinho. Você como atacante, o que você pensa disso? Você acha que o jogador, o atacante, na tua posição, ele independe dessa questão de ele jogar isolado, chegando os jogadores, os meias vindo de trás para auxiliar, ou você acha melhor sempre o atacante ter um companheiro ao lado? Na verdade, depende muito do estilo do time e do jogo, né? O futebol evolui muito rápido e as coisas vão mudando muito rápido. Eu acho que com o meu estilo, por ser um jogador mais de movimentação, quanto mais jogadores de movimentação tiver, melhor. Porque cada um vai num lado do campo, cada um faz uma função do outro, independente de posição. E depende também você pega um centroavante grande, ele quer que tenha mais gente perto dele, até para municiá-lo, porque é outra característica. Então eu acho que isso vai de acordo com a característica dos jogadores e a característica do time e também o estilo do treinador. Eu acho que é questão de se adaptar. Com meia direita, Robinho centralizado, Arrascaeta, ponta esquerda, você, falso 9, mas
não tem posições guardadas. A movimentação interessante o tempo todo desse quarteto ofensivo que está se desenhando no Cruzeiro nessa temporada. Isso que é interessante, né? Essa movimentação intensa entre vocês ali da frente. Porque são jogadores inteligentes. A partir do momento que eu vejo o Thiago entrar no primeiro pau, eu vou no segundo, e o Robinho, como vem mais por trás, vai entrar onde tiver o buraco. E assim é. E depois que acabar a jogada, cada um volta quem está mais próximo volta para a função, porque todos já jogaram ali em todas as funções. Então, por isso que é bom de ter jogadores inteligentes. As coisas fluem mais facilmente, e a partir do momento que a gente segue jogando e segue treinando junto, a tendência é só melhorar. É sua, Luizinho. Eu queria falar exatamente sobre essa questão do funcionamento do time do Cruzeiro, porque o Sobis chegou a viver no ano passado, né, essa reta final que foi um pouco conturbada. Aí o Mano Menezes agora tendo um pouquinho mais de tempo para trabalhar. Em cima também do que falou o Cláudio Afonso, Sobis, você está com uma carreira já muito longa. Se a gente lembrar, em 2006 você foi campeão da Libertadores, sendo decisivo com o time do Internacional. Que tipo de mudança você está vendo no futebol? O que mais te chama a atenção durante a sua tua carreira? O que mais mudou daquele garoto que surgiu e que agora está vendo esse futebol, o tal do futebol moderno? O que mudou assim dentro de campo? O que você pode falar para a gente dessa experiência que você está tendo aí já de uma longa carreira, Sobis? Então, eu acho que nesse tempo todo o principal é que lá quando eu comecei você tinha um estilo de jogo, e com esse estilo você iria até o fim da temporada. Com o tempo foi vindo a evolução, foi mudando os jogadores. Teve época que os times buscavam jogadores mais rápidos, depois mais lentos. Hoje já é um estilo diferente, porque eu acho que depois da Copa do Mundo nós aprendemos muito, então já mudou até como é o gramado, o campo é mais rápido, já estamos usando mais jogador de velocidade, já tem várias funções. Então hoje você muda taticamente dentro de um jogo, sem mudar peças. E de um jogo para outro muda peças, e não quer dizer que o titular saiu, que vai entrar o reserva, não, são circunstâncias do jogo. Hoje as coisas são muito mais dinâmicas, mudam muito mais rápido, e essa é a principal diferença que eu vejo daquela época. Então o jogador tem que fazer mais de uma função, e quando a gente fala isso, quando os treinadores principalmente falam isso, não é de sacanagem, é porque o jogador tem que fazer mais de uma função, porque senão para não estar substituindo toda hora, porque se você muda 5 metros para cá, 5 metros para lá, pode mudar completamente uma tática de um jogo, e por isso você vencer um jogo. O Sobis, ainda em cima disso, você acha que, eu sempre pergunto isso para atacantes, aquele camisa 9, aquele jogador, vamos pegar na década de 90, estilo Jardel, todo time tinha um camisa 9 fazedor de gols. Esse tipo de jogador está em escassez no futebol? Eu falo mundial, não só brasileiro, como você observa. Eu acho que esses jogadores estão tendo que se reinventar, né? Porque o fato de você ter um jogador meio paradão como era antigamente é quase um jogador a menos, porque hoje nós jogamos com GPS, que marca tudo que você corre, tudo que você faz, e marca sua pulsação. Então o ritmo é muito alto, você corre muito mais e muito mais intenso durante o jogo. Então esse jogador tem que se readaptar, porque se ele não fizer isso, é quase que um a menos, e um a menos no futebol é quase derrota na certa. Luizinho, Cláudio Afonso. Eu tenho mais uma pergunta para o Sobis. Sobis, você teve uma excelente passagem pelo futebol mexicano também, né? Pelo Tigres, fez uma campanha muito boa lá. E eu lembro que quando você retornou ao Brasil, você falou muita coisa sobre a questão da organização do futebol mexicano. Eu queria que você fizesse para a gente, para a nossa audiência qualificada, uma avaliação comparativa entre o que a gente encontra tecnicamente falando do futebol brasileiro para o mexicano, e também na questão de divulgação do campeonato, de divulgação do produto, de organização. Quais as diferenças que você pode citar? No que a gente está atrasado? No que a gente está melhor? Você tem como fazer essa comparação, essa analogia entre campeonatos brasileiros e mexicanos, que a gente sabe que lá o futebol é muito rico, rola muito dinheiro também? O principal acho que é esse, né? Eles têm dinheiro e eles estão aprendendo a contratar, e eles estão melhorando com o tempo. Eu acho que o futebol mexicano só não é melhor em termos de mundial, porque eles jogam a CONCACAF, que é um torneio bem fraco assim tecnicamente. Então quando eles chegam no Mundial de Clubes, eles não conseguem fazer o futebol vistoso que talvez é feito entre mexicanos. Então eu acho que seria bom eles entrarem para o nosso lado aqui, para eles manterem um nível alto, porque eles têm qualidade, e por consequência para a seleção mexicana também manter um nível alto em mundiais, porque eles sempre têm muita qualidade, porém eles ficam no caminho, talvez pela falta
dessa competitividade que nós temos aqui. O futebol é maravilhoso, estádios todos lotados. Eu no Tigres, em 1 ano e meio, eu não joguei com menos de 43 mil pessoas no estádio, sempre uma fila de 50 mil para ver o jogo. O clube vive um bom momento, mas ao mesmo tempo o clube investe muito em propagandas, anúncios. Nós jogadores, nós estamos sempre fazendo propagandas, isso eles trouxeram muito dos americanos, de visitar lugares, vender o clube, vender a imagem do clube. Isso nós fazíamos muito para qualquer patrocinador, para qualquer coisa. E vinha a sequência, né? Dentro do campo o time jogava bem, então virava uma paixão absurda que faz com que o rival seja assim também. E o futebol, no total, é assim lá. Muito interessante essa visão do futebol mexicano. Agora, voltando para o futebol brasileiro, Sobis, e esse Cruzeiro, hein? A torcida está ansiosa, o Cruzeiro ficou 2 anos sem conquistar títulos. É uma torcida acostumada, principalmente nas 2 últimas décadas, com títulos em todo o ano. O que esperar desse Cruzeiro versão 2017? A cartada inicial é muito boa. Eu acho que a nossa vantagem, infelizmente o time aí lutou, sofreu nos últimos 2 anos. O ano passado eu acho que se tivéssemos umas 3 rodadas a mais, nós estaríamos na Libertadores, porque o time evoluiu muito. E o nosso time, nós sabíamos que tinha muita qualidade, era questão de confiança mesmo. E essa confiança veio, mas porém o campeonato acabou. E esse ano acho que nós tivemos uma coisa que é super importante. Mantivemos o treinador e isso se reforçou muito bem. Então o método a gente já sabia, o estilo de jogo a gente já sabe e a qualidade a gente tinha. Então treinamos bem e começamos bem o ano. É cedo, mas é bem promissor por tudo que a gente fez e a gente já está bem na frente de muitos clubes que ainda estão querendo entender o estilo de cada treinador e de muitos jogadores que chegaram. Sobre o Mano, a importância do Mano Menezes para o seu bom futebol apresentado. Você que chegou no ano passado, no meio de uma temporada, é muito mais difícil, agora consolidado no futebol brasileiro, já readaptado, eu diria. Essa importância do Mano Menezes para o seu futebol. Ele quando chegou, ele foi muito importante, nós tivemos uma conversa, ele me falou onde ele gostaria que eu jogasse, porém pelas circunstâncias do momento, os jogadores de lá de campo estavam machucados e tal, ele pediu para eu ajudar, né? Não sei se essa é a palavra, até as coisas se organizarem e eu, claro, eu como sou jogador de grupo, eu não tenho problema em jogar em posições que não é minha, desde que estejam cientes que não é minha e que eu vou tentar fazer o melhor da minha forma. Ele entendeu, eu acho que eu ajudei na medida do possível, não com gols, mas numa forma de jogar, uma ajuda dentro de campo. E hoje, com as coisas mais tranquilas, com uma pré-temporada, ele pôde fazer mais do que ele pensa, tendo todos os jogadores, e por consequência foi bom para mim que eu estou conseguindo jogar na minha posição. Pois é, Luizinho, tá aí o bate-papo sempre bom com o atacante Rafael Sobis. Ele que estava elogiando aqui as nossas transmissões, a emoção que a gente passa aí na Série C, na Lampions League, né, Sobis? Você sempre acompanhando também. Eu acho que eu ia agradecer vocês, acho que vocês estão fazendo um futebol novo, que é um futebol que eu falo pelos jogadores, nós estamos gostando de ver, sigam assim, porque tem jogos que de outros lugares que eu sinceramente não vejo, então sigam assim, botem para cima o futebol brasileiro, que vocês são a principal, é o mecanismo principal para que o Brasil volte a ser grande como sempre foi. Sobis, obrigado pela entrevista, boa sorte nessa temporada no Cruzeiro. Cruzeiro que amanhã enfrenta a Caldense no Mineirão, o time já está definido, Sobis escalado com esse quarteto forte do Cruzeiro. Agora o Sobis vai para a concentração, tá certo, amigos? Grande abraço. Tá certo, acho que agora falou concentração, o pessoal dá aquela murchada, né? Mas agradeço ao Rafael Sobis, não só pela entrevista, como também pelas palavras. Sempre lúcido, né? Pode ter certeza que a gente vai continuar nessa batida aí. Com certeza. E vamos abrir muitas portas ainda pela frente. Então fique preparado. Muito legal aí esse bate-papo com o Rafael Sobis. Vamos direto para o Estádio do Café, onde o São Paulo enfrenta o PSTC. E quem está acompanhando lá a chegada do tricolor é o Thiago.